É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão Douglas. Vamos saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que de verdade essa graça se multiplique e, apesar dos dias, que essa paz também prolifere nos seus corações. A última vez que eu estive aqui foi num culto domingo pela manhã. Eu estava ainda na Junta de Missões Mundiais, estava me lembrando agora. Quanto tempo tem, Gisele? 4 anos? 5? 4, 5 anos. E eu lembrei justamente isso, a importância que essa igreja tem nas nossas vidas, né? Começamos nossas vidas casados aqui. O primeiro dia de casado meu foi aqui. Espero que este também não seja o último, né? Naturalmente. Essa lembrança eu não quero ter, eu quero ter só a lembrança do início do nosso casamento. De forma que é muito prazeroso estar com vocês aqui. E a honra é toda minha, viu, Douglas, de poder estar compartilhando esse tempo com a igreja do Senhor. Temos alguns amigos, na verdade, acompanhando a gente aqui nessa noite. Márcio, Tatiana, a Débora está aqui também. O líder, o Elinete, também são todos amigos, conhecidos. Eles estavam meio desgarrados, perdidos. Aí eu falei, domingo eu vou estar lá. Aí, já que vocês não vão ficar em casa assistindo o Faustão, vamos lá cultuar o Senhor. Então, eu agradecer a todos, a presença de todos vocês nessa noite. Nós temos, todos nós, vivido nesses últimos tempos, nesses últimos meses, um período de maior reflexão sobre as nossas vidas, sobre os nossos dias, sobre o nosso futuro. Eu sou capaz de arriscar dizer que nunca o povo brasileiro pensou tanto no futuro como tem pensado nos últimos dias, em virtude muito da crise que nós estamos vivendo. Ayrton, Margarida, boa noite, vamos revê-los, colega de classe, os dois, bom vê-los. Muito em virtude justamente da crise que nós estamos vivendo. E se nós começarmos a pensar e a avaliar os motivos e as razões das nossas crises, não, dessa crise que nós estamos vivendo, nós não conseguimos chegar a um ponto em comum, que seja comum a todos, que tenha um consenso, tá certo? Mas nós conseguimos, se aprofundarmos um pouco e dedicarmos um pouquinho de tempo e entender por que essas crises têm tomado tanto do nosso tempo e da nossa preocupação. Eu diria que nós estamos vivendo uma crise de relacionamento. É possível, não é? Relacionamento dos 3 poderes governamentais do país, relacionamento econômico, relacionamento afetivo, mas, sobretudo, nós estamos debaixo da influência e do efeito do relacionamento nosso com Deus. E é sobre isso que eu queria convidar vocês a refletir um pouco. E vamos recorrer ao nosso amigo Paulo para nos dar uma ajuda para entender e compreender o que tem havido conosco nesses últimos tempos. Capítulo 12 da carta que Paulo escreve aos Romanos. Queria convidá-lo a acompanhar essa leitura comigo. Capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos. Diferente do Douglas, tive que pôr no bolso, senão... Capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos. Vou fazer a leitura e convido os irmãos a acompanharem. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Verso 4. Assim como em um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exerce misericórdia, com alegria. Até aqui. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo tempo que o Senhor reservou a nós. Obrigado, Senhor, pelos planos que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Obrigado porque dentro desse plano estava previsto estarmos aqui neste momento. Senhor, obrigado pela Tua palavra exposta diante de nós. Que o Teu Espírito Santo nos traga compreensão, nos traga entendimento, Senhor. Traga-nos discernimento da Tua palavra. Que esse mesmo Espírito venha nos motivar e nos desafiar a sermos cumpridores da Tua palavra. Pai bendito, que o Teu nome seja honrado e seja glorificado nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. A relação com Deus em duas dimensões. E primeiro eu quero chamar a atenção para a relação individual com Deus. Nós somos indivíduos e a palavra diz: não se enganem. Não se enganem. Todos nós haveremos de ser julgados por tudo aquilo que tivermos feito, quer seja bom, quer seja mal. Individualmente. Fomos criados como indivíduos à imagem e semelhança do Senhor. Nós somos colocados com uma missão nessa terra, como indivíduos. Nós nos relacionamos com Deus individualmente. E o fato de nós sermos indivíduos, o fato de nós sermos construídos, formatados, estruturados como indivíduos para nos relacionarmos com Deus, traz a nós peso, influência sobre as nossas vidas que muitas vezes não conseguimos lidar com elas. O nosso individualismo é algo previsto pelo Senhor, por Deus. Primeiro Ele criou Adão e Ele disse: não é bom que o homem esteja só. E aí Ele criou um outro indivíduo, criou Eva, mas também de forma individual, apesar de ter sido retirada dos homens. Mulheres, não se esqueçam disso. Vocês foram retiradas dos homens. Né? Quer dizer muita coisa, mas não se esqueçam disso. Ele nos construiu para se relacionar conosco individualmente. Haja visto que quando nós queremos ou precisamos falar com o Senhor, a melhor recomendação que nós recebemos da palavra é o quê? Dirige-se para o teu quarto em secreto, e o Pai que vê em secreto ouvirá as tuas orações. Não é isso? Indivíduos. O que acontece na nossa sociedade de forma geral com o indivíduo na nossa sociedade? Nós somos estimulados a sermos individualistas. Nós somos impulsionados a nos desenvolvermos como indivíduos. Nós vamos para a escola para aprender, para receber orientação, para receber instrução e uma direção para as nossas vidas. E nós somos avaliados de que forma? Individualmente. Não é assim? Apesar de algumas vezes ainda trabalhar, o professor deixar a gente quebrar o galho, deixar a gente assinar o nome no trabalho dos outros, né? Não é assim? A molecada lá em cima. Assina o nome no trabalho dos outros e fala que é coletivo o negócio, né? Então, apesar do professor permitir isso, mas nós somos avaliados como indivíduos. Nós vamos para uma força de trabalho, nós nos agregamos a um conjunto, a um grupo de pessoas para desenvolvermos uma tarefa. Nós somos avaliados
como indivíduos, apesar do nosso resultado ser medido de forma coletiva. É o resultado de uma empresa, é o resultado de uma associação, é o resultado do trabalho de uma instituição. Indivíduos. Acontece que essa forma, esse formato no qual nós somos desafiados a gerar uma resposta ou a termos responsabilidade, ele começa a produzir em nós o egoísmo. Eu conheço pessoas, e talvez vocês conheçam também, pessoas que dentro desse ambiente religioso conseguem desenvolver um perfil de espiritualidade que parece que a gente jamais vai conseguir alcançar. Algumas pessoas que são modelo de espiritualidade. O que acontece com essas pessoas? Essas pessoas começam a uma busca motivada e verdadeiramente motivada pelo Senhor, uma busca de santidade diante do Senhor. E entendam, isso é ótimo, isso vai permitir um prazer, vai permitir uma experiência individual com o Senhor indescritível. Acontece, porém, que as pessoas, homens, criados à imagem e semelhança do Senhor e debaixo da influência da separação de Deus, debaixo do pecado, nós começamos a nos tornar legalistas por conta desse nosso individualismo, por conta do nosso egoísmo, ainda que estejamos buscando aproximação com o Senhor. O que quer dizer isso? Jesus lembra numa conversa com os seus discípulos, capítulo 7 de Mateus, ele nos lembra o seguinte: por que você vê a trave, ou vê o cisco no olho do seu irmão e não vê a trave na sua? E ele nos lembra para que nós não julguemos. Por quê? Com a medida com que julgarmos, seremos também julgados. E à medida que nós vamos nos desenvolvendo como indivíduos e como pessoas, nós começamos a tomar a nós mesmos como referência para nos relacionarmos com os outros. E aí começamos a achar que aquele perfil de pessoa já não serve para nós, já não nos agrega mais. Aquele perfil de pessoas que não tem intelectualidade, que não tem espiritualidade, que não tem maturidade, já não funciona para ser o meu próximo. E aí começam os primeiros sinais da nossa crise. O que nós estamos vivendo hoje no nosso país? Nós estamos vivendo uma crise institucional que passa pelo quê? Passa pela utilização das instituições para o benefício próprio. Não é isso que a gente assiste todo dia? A Lava Jato está demonstrando para nós o quê? Que todas as pessoas envolvidas nas instituições públicas, todas citadas nos inquéritos e nos processos, elas buscavam o quê? Benefício próprio. É diferente hoje na nossa casa? É diferente hoje no local onde nós trabalhamos? É diferente hoje nas nossas igrejas? Fomos criados como indivíduos. Somos indivíduos, pessoas. Mas o fato de nos conformarmos, de cedermos, o fato de aceitarmos que nós temos que provar a nossa capacidade, temos que provar o nosso potencial, temos que provar que somos capazes e bons o suficiente para realizar as coisas, nos torna indivíduos egoístas. E aí começam as nossas crises. A relação com Deus, como indivíduo, passa por reconhecermos o indivíduo que está do nosso lado. Jesus disse para os seus discípulos, quando eles o procuraram, e Jesus falou o seguinte, falou: bem-aventurados sois vocês, porque eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive sede, me deram de beber. Eu estive nu, e vocês me deram roupas. Estive preso, e vocês foram me visitar. Aí os discípulos perguntam: Senhor, quando que nós fizemos isso? Ou quando vocês fizeram a um
os meus pequeninos. Há um indivíduo sem expressão, um indivíduo sem grife, um indivíduo sem marca, que recebeu de nós a atenção e o cuidado. Recebeu a atenção e o cuidado que nós temos com Cristo, que nós temos com Deus. E por aí passam as nossas relações individuais com o Senhor. O que eu estou tentando dizer? A palavra de Paulo diz o seguinte: não vos conformeis com o presente século. Nós estamos vivendo num século do individualismo. Nós passamos anos dividindo o mesmo teto, dividindo a mesma habitação, dividindo o mesmo ambiente, e ainda assim, nosso individualismo cresce e toma conta do nosso entendimento e da nossa compreensão. Mas transformai-vos pelo entendimento das vossas mentes. Buscar a Deus como indivíduo, é algo que nos traz satisfação pessoal. Buscar a Deus como indivíduos é algo que traz a nós segurança espiritual. Buscar a Deus individualmente é algo que traz um alicerce e um refúgio para as nossas almas. Mas, se isso não produzir reflexo no nosso convívio e na nossa sociedade, eu digo para vocês que é uma busca incompleta. Porque o que importa para Deus são as pessoas. O que importa para Deus são as pessoas. Deus abriu mão de algo muito precioso para Ele, o Filho. Porque Ele ama as pessoas. Deus instituiu a igreja, e é isso que eu queria abordar com vocês, esse outro aspecto da relação com Deus. Então, em primeiro lugar, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para o indivíduo. Então entenda, compreenda o seguinte: os indivíduos que tentaram se beneficiar, buscar benefício próprio em cima das instituições, eles destruíram as suas instituições. Eu lembro de um soldado que estava lá no exército junto com o general, sob orientação de Deus, eles entrando na sua terra que Deus havia prometido, eles foram, venceram a batalha, o Senhor deu ordem, o general repassou a ordem, falou: tragam todo o despojo da guerra e coloquem aqui. E aí um soldado resolveu guardar, reter, esconder. Tá certo? Um indivíduo, no meio de um coletivo, de um exército de milhares de pessoas, resolveu reter o que ele deveria ter entregado. A responsabilidade do indivíduo diante do coletivo. Causou o quê? A derrota na próxima batalha. Destruiu a instituição. Pela misericórdia do Senhor, foi recomposto. Acã sozinho levou o exército de Israel a ser derrotado. Eu lembro também que um episódio um pouquinho depois disso, de um rei instituído pelo povo, que achou que poderia agradar a Deus mais do que aqueles que o obedeciam. Ou seja, ele tentou suprimir o papel do sacerdote na relação do povo com Deus, e aí reteve para si aquilo que era para ele ter destruído por ordem do Senhor. Porque ele disse que ia fazer uma oferta ao Senhor. Mas esse era o papel do sacerdote. Um indivíduo tentando se beneficiar do resultado do trabalho dos seus liderados. Saul teve a mesma sorte que Acã. Foi destruído. Se destruiu e destruiu o seu reinado. Foi dividido depois e unificado na pessoa de Davi. E assim, nós vamos ver diversas histórias, diversas demonstrações do problema que é o indivíduo se tornar egoísta. Nossas igrejas, elas deveriam ser a reserva moral desse país. Deveriam ser a reserva ética desse país.
As nossas instituições, e vocês já devem ter ouvido falar isso nos últimos dias, nossas instituições estão em crise, as nossas instituições estão falidas. Mas a instituição justiça é que tem apresentado um padrão moral para a nossa sociedade. A nossa instituição justiça, e eu falo os juízes e os procuradores da justiça, papel que nós, como igreja, deveríamos desempenhar, os procuradores da justiça de Deus sobre a terra, sobre o lugar onde vivemos, eles têm representado os valores éticos que a igreja deveria estar apresentando à sociedade. O coletivo deveria estar apresentando à sociedade. A igreja, ela é constituída por indivíduos, mas ela é uma instituição coletiva. E aqui o outro aspecto do nosso relacionamento com Deus. A nossa relação coletiva e a responsabilidade que nós temos em cima disso. A partir do verso 4, Paulo vai dizer o seguinte: assim como em um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Faz sentido isso? Indivíduos, uma relação individual com Deus, coletivo, uma relação coletiva com Deus, a igreja de Jesus. Seremos julgados individualmente por tudo que tivermos feito. Porém, a palavra nos assegura que o cordeiro prometido, o noivo, ele volta para buscar a sua prometida, a sua noiva, que somos nós, a igreja. Uma relação individual diante do Pai, uma relação coletiva diante do Filho. Essas duas dimensões estabelecem o relacionamento que nós precisamos repensar e analisar todos os dias. Todos os dias. Nós temos um problema sério há muito tempo. É um problema de justaposição. Alguns de nós, quem dirá, a maioria de nós, e vou mais longe, quem aqui já não pensou isso algum dia? Que os nossos lugares estão invertidos e trocados. Nós achamos, em alguns momentos, que Deus existe para nos servir. Não é isso? Mas a palavra nos assegura que nós fomos criados para o louvor da sua glória. Deveríamos estar servindo ao Senhor. Eu digo deveríamos, porque na maior parte do tempo nós estamos ocupados com o indivíduo. Segunda-feira, 6 horas da manhã, o relógio de alguns desperta, o relógio de alguns já despertou, mas não demora muito, o celular de alguém vai despertar e você vai começar a semana. Primeira coisa que vem à mente, indivíduo. Meu trabalho, as minhas contas, meus compromissos, minha diversão, meus estudos, indivíduo. E assim nós passamos a maior parte do nosso tempo no dia, pensando no indivíduo. Alguns vivem num ambiente onde eles necessitam se mostrar como indivíduos, se valorizar como indivíduos, realçar seus atributos individuais para que eles continuem sobrevivendo nesses ambientes. Esse é o nosso ambiente normal. Esse é o nosso ambiente natural. Mas como indivíduos, nós precisamos renovar o nosso entendimento da nossa relação com Deus. Nós cantamos aqui, né? O Senhor falando ao seu povo: não tenham sobre si nenhum cuidado, qualquer que seja, pois somente um, já seria muito para vocês. Mas nós achamos que nós podemos. E esse problema de justaposição nos leva justamente a esquecermos que nós deveríamos estar como indivíduos servindo ao Senhor. E eu digo para vocês uma coisa: se como indivíduos nós entendermos que devemos servir a Deus com o melhor que nós temos, coletivamente nós nos tornaremos esse corpo que Paulo fala aos Romanos. Os membros individuais unidos em um só corpo.
se nós entendermos essa relação, se nós consertarmos essa relação, se nós buscarmos restaurar o plano original de Deus para as nossas vidas. Nosso país está em crise por causa disso. Por causa do pensamento individual. Eu já ouvi, e vocês também já devem ter ouvido, ou participaram de conversas desse tipo, como eu já devo ter participado também, de que a igreja não ajudou fulano que precisava. A igreja não tem feito para a família tal que ela deveria estar fazendo. A igreja não está cuidando, a igreja não está fazendo. Como se eu não fosse esta igreja. Me refiro a ela no coletivo como uma terceira pessoa e me isento totalmente da responsabilidade do que acontece nela. Não é assim? A gente escuta isso. A gente escuta isso. A igreja, a noiva de Cristo, quando ela for levada aos céus, ela será levada como a noiva imaculada, sem manchas. Por quê? Porque é constituída em Cristo. Nós precisamos entender que participar da igreja é o privilégio que nós recebemos como indivíduos de estarmos unidos e ligados em Cristo. Numa conversa de Jesus com Pedro, os discípulos falavam, dentre eles Pedro, né? Os discípulos falavam, Senhor, estão dizendo que o Senhor é isso, que o Senhor é aquilo, que é Elias, que é fulano, que é Beltrano. E aí Jesus pergunta, e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz para Pedro sobre esta declaração, sobre esta pedra, sobre este fundamento que sai da sua consciência, de que Cristo, Jesus, o Cristo é o Filho do Deus vivo, sobre esta declaração, eu constituirei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Estava lendo um livro alguns anos atrás. Bom, só para vocês entenderem. Eu estou perto de completar meio século já. Eu sei que não parece, mas já vou fazer quase. Estou chegando perto dos 50 já. Eu nasci dentro da igreja. Nasci dentro da igreja batista. Eu ia falar uma coisa aqui, mas não vou, porque vocês conhecem a Zenilda. Eu ia falar que ela me deu aula, foi minha professora, mas vocês vão ficar desconfiados da idade dela, então não era essa a intenção. Mas eu nasci dentro de uma igreja, a instituição igreja fez parte da minha vida a vida inteira. A vida inteira. Mas o que acontece? Ela se tornou uma instituição sem relevância na minha vida, porque eu me acostumei com ela. E esse é um grande problema que nós enfrentamos. Nos acostumarmos. Sem entendermos verdadeiramente qual é o nosso papel nela. Meu pai se converteu em 1940. Em 1941, ele era membro de uma igreja batista. Eu cresci dentro dessa instituição, dessa estrutura. Fui membro secretário executivo da Associação Batista por um tempo. Fui da União Masculina dos Homens, tanto do ABC quanto do Estado. Fui missionário da Junta de Missões Mundiais, fui representante da Junta de Missões Nacionais. Eu trabalhei dentro dessa estrutura, dessa instituição, durante muitos anos. O que me causa tristeza é que a nossa instituição começou um processo de degradação, porque ela foi afetada pelo individualismo. Nossas igrejas são afetadas pelo individualismo. Nós vamos à igreja buscar algo para o nosso indivíduo. E se a igreja não oferece algo para o indivíduo, ela não serve mais para o indivíduo. E não é isso. Não deveria ser isso. Deveria ser o contrário. Sabe o que Paulo diz sobre a igreja na carta aos Colossenses? Paulo diz que a igreja é a esperança do mundo.
A igreja é a esperança do mundo. Deveria ser a igreja a denunciar a corrupção. Deveria ser a igreja a pressionar o governo por mudanças. Deveria ser a igreja a estender as mãos para aqueles que não podem falar por si, para aqueles que não têm forças para buscar o sustento, para aqueles que não têm coragem de enfrentar a injustiça. Deveria ser a igreja a se levantar por eles. Porque a igreja é a esperança do mundo. Paulo diz o seguinte na carta aos Colossenses: o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações vos foi revelado agora, que é Cristo em vós, igreja, esperança da glória. Há um papel, uma missão para a igreja, corpo de Cristo coletiva, que é resgatar o mundo da sua condenação. Mas para isso, nós precisamos entender que somos um corpo, com uma cabeça, que não é o pastor, é Cristo. É Cristo. Igreja não depende de pastor. Igreja depende de Cristo. Igreja não serve pastor, igreja serve a Cristo. O indivíduo, pastor, tem que estar aqui para servir, para somar, para se compor, para se relacionar com esse corpo e juntos servirem a Cristo. Pastor não está na igreja para ser servido, nem nessa, nem em outra qualquer. As igrejas estão mimando os seus pastores. As igrejas acham que servir a Deus é tratar bem o pastor. Algumas pensam o contrário. Algumas pensam o contrário. Algumas pensam que servir a Deus é esfolar o pastor. Nenhum, nem outro. Existe um papel do pastor na igreja, mas ele não substitui o papel da igreja no mundo. Eugene Peterson, escritor norte-americano, pastor, foi pastor por bastante tempo, quase 30 anos na mesma igreja, na mesma comunidade, escreveu livros fabulosos, fantásticos. Ele tem uma série de livros escritos para pastores. Um dos títulos é muito bom, Douglas, vale a pena ler, chama O Pastor Desnecessário. Muito interessante isso, que ele aborda o quê? Justamente esse aspecto de que a igreja não é dependente do pastor, e de que o pastor tem que levar a igreja à sua independência e à sua autonomia no seu relacionamento com Deus. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é sobre outro aspecto em que ele fala o seguinte, que as comunidades, as igrejas, naturalmente ele se refere aos Estados Unidos, mas eu não vejo diferença aqui. As igrejas, as comunidades, elas querem um homem santo para eles se verem num dia santo, no domingo, num local santo, no templo. Tá certo? E aí eles pagam, essa comunidade paga esse homem para ser santo no lugar delas. Essa relação com o pastor. Está errado. Está errado. Não é esse o papel. Essa é a história... Não vou falar. Vou falar que era a história dos padres. Mas não vou falar, eu não falei. Tá certo? Essa história de homem santo, dia santo e lugar santo, não é a igreja desse Jesus aqui. A igreja desse Jesus aqui é todos nós santos. Todos nós separados para servir ao Senhor. E essa relação, essa dimensão da relação de Deus com o seu coletivo, passa por mim e por você. E é isso que verdadeiramente, creio eu, pode mudar as nossas vidas. Nós não podemos perder a esperança nessa igreja, nesse corpo que produz mudança, que produz transformação. Nesse corpo que produz força, produz energia. Nesse corpo que produz esperança. Nesse corpo que produz uma mensagem que pode trazer vitória às nossas vidas. Eu creio nisso. Eu creio nesse corpo. Eu creio nessa igreja. Nessa relação com Deus. Através da igreja. A nossa relação com Deus como indivíduos tem que passar por um exame diário. Diário. Senhor, o que o Senhor quer? O que eu posso te oferecer? O que eu posso te dar? Porque eu sei o que Deus pode lhe dar.
Eu sei o que Ele pode fazer por mim. E pode tudo. Todas as coisas são possíveis àquele que crê. Deus pode todas as coisas. O que eu, como indivíduo, posso dar ao meu Deus? Alguém aqui já leu a Teologia do Cão e do Gato? Não? É um livro. Teologia do Cão e do Gato, naturalmente, fala sobre o cão e o gato. Ela diz o seguinte: o crente que parece o cão e o crente que parece o gato. O crente que parece o cão é aquele que enxerga, ele olha para o seu dono, ou para a sua dona, né? Melhor, uns donos de cachorro mulher aqui que vão ficar bravos comigo. E diz o seguinte, fala, ele me ama, ele me alimenta, ele me dá abrigo, ele cuida de mim, ele me dá banho, ele brinca comigo. Ele deve ser Deus, porque ele me dá tudo. E aí, aos donos de gato, fica aqui minhas desculpas, mas não sou o autor do livro, então não posso me responsabilizar por isso. O gato diz o seguinte, o gato olha para o dono, né, e fala, ele deve me amar, ele me alimenta, ele me acaricia, ele me abriga, né? Eu devo ser Deus. Não é assim? O gato não se comporta assim? A teologia do cão e do gato. E nosso relacionamento com Deus tem que passar por esse exame. Nós estamos sendo cães, os pets, os filhotinhos, os cachorrinhos, que ama, né, a presença do seu dono, ou estamos sendo gatos? Né? Não dá a mínima para quem está do seu lado. Esse exame da nossa relação individual com Deus tem que acontecer todos os dias. E a nossa relação coletiva, eu quero deixar aqui uma palavra de desafio e de esperança para vocês. Na igreja de Jesus. Acreditem nessa igreja. Confiem nessa igreja. Charles Swindoll escreve um livro sobre igreja. E igreja, por que me importar, né? Por que eu deveria me importar? E ele diz o seguinte, ele fala, se Jesus amou a igreja ao ponto de dar a sua vida por ela, por que eu não posso amá-la um pouquinho para poder tolerar as suas imperfeições e os seus defeitos? Nós não vamos encontrar igreja perfeita aqui. Não. Não tem. Você vai sair daqui, vai para outra, e vai para outra, e vai para outra, e sempre vai encontrar os mesmos problemas. Por quê? Nós estamos nessa crise de relacionamento com Deus. Não compreendemos o nosso papel como indivíduos e não compreendemos a nossa parte como coletivo. E eu quero desafiá-los, e essa é a minha palavra para a igreja nessa noite. A se tornarem, como igreja, a esperança do mundo. É o lugar de refúgio das almas. É o lugar de socorro do corpo. É o lugar de alimentação do espírito. A igreja é a esperança do mundo. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações vos foi revelado agora. Cristo em vós, em cada um de vocês. Esperança do mundo. Amém? Eu quero orar com vocês. Quero convidá-los a fechar suas cabeças. Perdão. Abram suas cabeças. Abram suas mentes. E fechem seus olhos. Abram seus corações. Abra a porta ou a janela da sua alma. E tente compreender a importância e o valor que você tem diante de Deus. Deus te ama. Deus te alimenta. Deus te dá abrigo. Deus te dá carinho. Deus permite
que você tenha alegria e felicidade. Deus permite que você sonhe, que você faça planos, que você crie projetos. Deus permite que você desfrute de uma família. Deus te ama. E Ele quer uma relação individual com você. Ele quer se relacionar com um indivíduo que compreende que tudo que existe está sob a vontade do Senhor. E tudo isso foi colocado por Deus diante de você. Eu quero que você pense nas palavras de Davi, no Salmo 8. Quando ele pergunta: o que é o homem, Senhor, para que te preocupes com ele? Ou o filho do homem, contudo, pouco menor do que anjos o fizeste, e de glória e de honra o coroaste. Você foi coroado pelo Senhor. Você foi criado à imagem e à semelhança do Senhor. E todas as coisas lhe são possíveis. Todas as coisas. Porque este foi o plano de Deus para a sua vida. Eu quero que você pense um pouco na sua condição de membro, parte de um corpo, parte da igreja. Você tem um papel, uma função que é só sua. Só sua. E a fundo e amplamente, só você e Deus sabem claramente se você tem cumprido ou não esse papel. Mas, por favor, considere, a partir de hoje, ser cumpridor do seu papel como membro do corpo de Cristo. Servir a Deus com tudo o que Ele te deu. Com a sua inteligência, com a sua criatividade, com a sua obediência, com as suas habilidades. Considere ser chamado corpo de Cristo. Considere fazer parte da transformação e da mudança deste país como igreja de Jesus. Eu quero orar com aqueles que entendem que ainda têm forças, ou que têm esperança, ou que têm fé de que as coisas podem ser diferentes, que sua vida pode ser diferente e que a vida dessa igreja pode ser diferente. E aqueles que pensam e creem que isso é possível, eu queria que ficassem de pé, para que nós pudéssemos orar a Deus, agradecer a Deus, clamar a Deus por poder, por unção, por dons sobre a vida da sua igreja. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Espírito Santo de Deus, muito obrigado pela tua presença nessa noite. Espírito Santo de Deus, nós o convidamos a dominar sobre os nossos corações, a dominar sobre as nossas mentes, a dominar sobre as nossas almas. Pai, nós estamos aqui como igreja, diante do Senhor, na tua presença, Senhor. E declaramos e confessamos diante de ti as nossas imperfeições, Pai. Somos pecadores, somos falhos, Senhor. Somos dominados, Deus bendito, pelas influências deste mundo, na maior parte do tempo. Mas nós não queremos mais que seja dessa forma, Senhor. Como igreja, Deus bendito, nós temos a autoridade, a outorga, Senhor, de declarar que tudo é possível, mediante a fé que nós temos no Senhor. Como igreja, Senhor, nós temos o poder e a autoridade de declarar que todas as coisas
estão sujeitas à vontade do teu Filho, Senhor. Como igreja, Pai bendito, nós podemos declarar e queremos declarar, Senhor, que tudo é possível àquele que crê. E como igreja nós declaramos, Senhor, que em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Pai amado, a tua palavra diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a tua igreja, Senhor. E nós cremos na tua palavra, Senhor. Aceitamos a tua palavra e o teu decreto sobre a vida desta igreja, Senhor. E que nada há de subjugar esta igreja, Senhor, a não ser o teu querer e a tua vontade. Então, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus eu clamo que venha sobre esta igreja poder do alto sobre a tua igreja, Senhor. Poder de transformar, poder de doar, poder de amar, Senhor. Poder de causar diferença, Pai bendito. Poder, Senhor, de permitir que o Senhor haja através da vida da tua igreja. Em nome de Jesus clamamos, Senhor. E em nome de Jesus nós louvamos o teu santo nome. Nós glorificamos o teu nome e agradecemos a tua presença aqui nessa noite, Senhor. Para que tudo, Senhor, tudo possa ser tomado pelo Senhor como honra e glória ao teu santo nome. Pai, que as tuas misericórdias, Senhor, invadam as nossas vidas. Que possamos crer e entender no preço da cruz, no sacrifício da cruz, onde todas as nossas culpas foram levadas, Senhor. Onde o papel da dívida foi rasgado e cravado, Pai bendito, e o poder das trevas foi subjugado, Senhor. É nessa cruz, Pai bendito, que nós cremos. Na cruz da certeza, na cruz da vitória, na cruz da entrega, Pai amado. Recebe, Senhor, a entrega, Deus, dos nossos corações. Nós queremos, Senhor, Deus, ter um relacionamento individual com o Senhor poderoso, Pai. E queremos uma relação coletiva como igreja, Deus, virtuosa, Senhor, na Tua presença. Pai, visita, Senhor, cada uma presente aqui nessa noite. Que a Tua palavra seja interpretada a cada coração, Senhor. Seja revelada, Pai, do Teu jeito e da Tua forma a cada um. Pai amado, que haja sempre olhos altivos neste lugar, Senhor. Que possam enxergar as maravilhas anunciadas pelo Teu Filho, Senhor. Que possam enxergar, Pai, as vitórias reservadas ao corpo de Cristo. Pai, que toda a honra, Senhor, e toda a glória seja recebida no Teu santo trono nessa noite. Porque entregamos ao Senhor as nossas vidas. E reafirmamos aqui a oferta do altar. Nós trazemos a nossa vida ao Teu altar. E Te ofertamos em aliança eterna, Senhor. E que o Senhor cuide, como prometeu. Cuide de cada um dos Teus filhos, Senhor, até o fim dos dias. Nós Te agradecemos mais uma vez. Tempo precioso na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queremos agradecer a Deus pela palavra desta noite, que tenhamos todos o entendimento